Boa tarde, pessoal do SAP, tudo bem com vocês? Finalmente a gente conseguiu trazer esse pessoal todo aqui para conversar com a gente. Foi um pouco complicado, mas a gente conseguiu. Então, se você não conhece o projeto, nós somos o SAP Ciência. O nosso objetivo é divulgar a ciência em redes sociais e a nossa missão nem sempre é fácil, como a gente viu aqui. Então, na nossa live de hoje, sobre o assunto focado em acessibilidade, nós estamos numa sala de aula da UFABC, num fundo branco, da lousa branca e um projetor. Eu sou a Gisele, se você não me conhece, está passando pelo canal pela primeira vez. Eu estou usando uma calça jeans azul, uma camiseta branca, sou uma pessoa parda, do cabelo preto preso. E vamos apresentar então todos os nossos convidados. Tudo bem? Vamos começar daqui. Vamos começar daqui. Eu sou a Lilian, sou pró-reitora adjunta da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos, curtos, estou com uma calça jeans azul clara e uma blusa preta de bolinhas brancas. Tudo bem? Tudo bom? Oi, gente, eu sou a Vicky, eu sou presidenta do Coletivo Primavera. Sou uma mulher com deficiência, cadeirante, branca, tenho cabelos encaracolados na altura do ombro. Eu uso uma calça preta, uma blusa branca com um terninho preto, óculos e estou com um batom meio marrom, meio vinho. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cat e esse é o meu sinal. Sou professora de Libras aqui na UFABC e trabalho com o ensino de Libras e com educação inclusiva também. Sou uma mulher de pele amarela, cabelos lisos, castanho escuro, longos, e estou vestindo uma blusa amarela com uma jaqueta preta. Olá, boa tarde a todos no canal. Meu nome é Fabiana Costa, para quem me conhece, para quem já conhece a gente aqui no canal. Eu sou a coordenadora da ação do SAP Ciência. Estamos aqui para apresentar esse tema tão interessante para o nosso canal hoje. Então, eu sou coordenadora, estou vestindo uma calça jeans, uma bota de serpente, cobra, uma blusa florida, eu sou branca, do cabelo preto, preso. Estamos aqui e terninho, um blazer, para apresentar para vocês um pouco desse tema. Olá, boa tarde. Esse é meu sinal, eu me chamo Eric. Eu tenho barba, cabelo encaracolado, amarrado, sou moreno, estou com uma camiseta branca e uma calça bege e tênis branco. Eu sou biólogo e pesquiso, biólogo por formação, e estou agora no mestrado na Unifesp e participo já há 4 anos no projeto aqui com foco em e-book. Que legal! Então, esses são todos os nossos participantes. Então, vamos às perguntas. Então, a gente já conhece um pouco de cada um. Professora, você disse que você trabalha aqui com acessibilidade, aqui na universidade, com Libras, dando aula de Libras. Eu já tentei pegar a matéria de Libras, não consegui. Acho que é bem concorrida mesmo. Bem concorrido. Mas você, nas suas aulas, como que você encontra as pessoas assim? Você vê muita gente interessada no assunto? Isso é uma coisa que você vê muito. A disciplina de Libras ela é obrigatória a partir da Lei 10.436 de 2002 nos cursos de formação de professores, licenciatura, enfim. E só que ela também ela obrigatoriamente deve ser optativa nos demais cursos. Então é interessante que muitos alunos aqui dos cursos de licenciaturas têm que obrigatoriamente fazer disciplina de Libras. Mas assim, a turma ela acaba sendo bastante heterogênea. Então, muitos dos nossos alunos vêm de outros cursos.
inclusive das engenharias, relações internacionais, ou seja, cursos que não eram obrigados a fazer, mas que por terem Libras na grade, também por uma determinação legal, né, eles acabam entrando. Então eu poderia dizer que sim, né, existem muitas pessoas interessadas, muitas pessoas, digamos assim, curiosas e interessadas, né, que querem aprender Libras, e eu acho isso muito legal, porque a gente começa a trazer não só uma escola inclusiva, mas uma sociedade também mais inclusiva, né. Aham, que legal. E Vicky, conta pra gente um pouquinho mais sobre o coletivo. Conto sim. O Coletivo Primavera é o primeiro coletivo de para pessoas com deficiência, neurodivergentes, surdas e surdos e qualquer pessoa com necessidades educacionais específicas. É um coletivo que atua dentro da universidade, mas já tem aí alguns núcleos fora também, outras universidades chamam a gente para conversar, algumas empresas, e a gente atua basicamente com o foco da educação especial e inclusiva, né? A gente atua muito na área da educação, na garantia dos direitos das pessoas com deficiência e de todo esse público agora no ensino superior. Então é um primeiro coletivo, ele é relativamente novo na universidade, embora ele esteja atuando há um tempo, e que tem dado muito certo. A gente tem um grupo bem grande e muito batalhador. Que legal! E, professora, o que você acha que, principalmente os ingressantes, né, que nós temos muitos esse ano, que vieram da pandemia e estão visitando a universidade pela primeira vez, o que você acha que é interessante da nossa comunidade saber sobre o que a PROAP pode oferecer, se caso você seja um aluno que precise de algum tipo de serviço especial? Então, a PROAP conta com um núcleo de acessibilidade, né? Então, é importante o estudante que ingressa na universidade, que tenha necessidade de algum atendimento mais específico, que ele se inscreva nesse núcleo, né, por meio de um formulário disponível no nosso site e busque esse apoio do núcleo. Mas muito mais do que isso, é importante também o diálogo também com os docentes, né, com os professores, e a gente procura dar essa orientação para os professores no sentido de que ninguém melhor do que a própria pessoa, o próprio estudante, para pensar junto com o professor em formas de terem atendidas as suas necessidades, né? A gente tem o serviço de tradutores de Libras, né? Aliás, o Anderson está aqui hoje, né, representando e fazendo esse trabalho, que procura dar apoio para os estudantes surdos e também em eventos como esse. Mas é importante que os estudantes procurem a PROAP em busca desse apoio e a gente pense junto na melhor forma de adequar isso. Isso também para pessoas com qualquer tipo de deficiência? Sim, sim. Exatamente. Não é um trabalho simples, né? Não é um trabalho fácil, simples, eu imagino. Que demanda uma infraestrutura que, infelizmente, a gente não tem essa infraestrutura total, mas a gente tem pessoas que estão batalhando para tentar buscar alternativas. Sim. Inclusive o Coletivo Primavera, que a Vicky colocou aqui. Muito legal. A gente mesmo já fez uma live aqui no canal que a gente convidou a PROAP para participar e choveu comentários agradecendo a PROAP por ter ajudado em algum momento da sua trajetória aqui dos alunos aqui na UFBC. Então, mais uma vez, nosso muito obrigada, PROAP, sempre fazendo a diferença na vida dos alunos. Eu que agradeço. Então, se você acompanha a gente nas outras redes sociais, você viu que a gente postou na semana do dia 26 de setembro que teve o Dia do Surdo. Então, professora, você pode dizer pra gente por que o dia 26, qual é a importância do dia 26 e o que mais a gente pode falar sobre esse dia? Tá, acho que eu vou dividir a fala com o Eric para falar um pouquinho sobre isso, mas especialmente o dia 26 de setembro é o dia da inauguração do Instituto Nacional de Educação de Surdos, hoje, né, chamado Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, que fica no Rio de Janeiro. Mas ele foi fundado em 26 de setembro do período imperial do Dom Pedro II e que na época se chamava Instituto Imperial de Surdos Mudos, porque ainda se usava uma terminologia equivocada de que surdo era mudo porque não podia falar. O que hoje se entende como equívoco, já que eles falam em Libras, né? Então isso extingue a ideia de uma mudez, né? Porque se você fala uma língua, você não é mudo. Então, essa
essa é a comemoração do Dia dos Surdos, mas na verdade é muito mais um movimento também de afirmação, de visibilidade, de comemorar todas as conquistas. Os surdos passaram por muitas lutas, assim como todas as comunidades de grupos minoritários, como por exemplo os negros, as mulheres, dentre outras comunidades, né, como os grupos LGBTQIA+, né, que passam por movimentos de perseguição. Então, os surdos durante muito tempo, por exemplo, na sua educação, eles tinham as mãos amarradas para não se comunicarem em libras. Eles tinham que, levavam palmadas nas mãos. Então, eles eram proibidos de se comunicar pela língua deles, né, pela língua natural deles. E hoje, você está com um ordenamento jurídico que te fundamenta, que te protege, pelo menos, da condição de uma educação bilíngue. Por exemplo, parece antigo que a gente tem o reconhecimento da Libras como 2002, mas não é. Se você pensar em 2002 apenas que a gente teve o reconhecimento da Libras como uma língua com status linguístico, né? Na década de 90 a gente tinha documentos do MEC que inibiam ainda o uso da língua de sinais na educação de surdos. Então, assim, é muito recente. Muitos dos adultos que nós temos hoje passaram por esse tipo de método de proibição ainda. Então, ano passado é que a LDB incluiu a educação bilíngue de surdos, sendo que, por exemplo, a educação indígena, como a educação bilíngue, vem da Constituição Federal. Então, assim, também é novo, porque os índios estão aí há mais tempo do que a gente, né? Da gente, eu digo assim, homens brancos, né? Então, é para comemorar todas essas conquistas. Aí eu acho que, se a Eric quiser complementar, desculpa, porque eu acho que, como é o dia do surdo, eu acho que a palavra tem que ser também, né, do surdo. Muito obrigado. Acrescentando o que ela falou, referente do dia 26, né, o dia do surdo, e essa movimentação para esse marco tão importante que já vem sendo conquistado há bastante tempo, né? Esse conceito do dia do surdo é muito importante para a visibilidade dessa comunidade, né? A forma em que o surdo realmente é visto, como o surdo é visto, porque por bastante tempo teve essa questão da opressão, a questão do surdo não ter a visibilidade. Então hoje eu, enquanto surdo, consegui chegar aqui, né? Isso é muito importante para mim, enquanto surdo, usuário da língua. Eu consegui me comunicar com vocês aqui. Algumas de vocês sabem Libras básico, então conseguem ter uma interação. Então isso é muito importante. Antes isso não era oferecido, né? Então, para nós surdos, essa data é um marco para nós lembrarmos da luta dos que vieram antes de nós, né? Da comunidade que agora permanece junta, trabalhando para cada vez conquistar mais e ter mais acesso. Então, para nós surdos, questão assim dos surdos, surdos não somos todos iguais, né? Cada um tem uma especificidade de surdez, a questão familiar, né? É bem variado. Então, para a comunidade surda, essa diversidade é importante. Essa data tem esse marco importante. Era inclusive uma das perguntas que eu tinha, se todos os surdos eram iguais, né? Acho que a gente como ouvinte não para pensar nesse tipo de questão, né? Então é importante, acho que se dizer isso e divulgar esse tipo de informação, porque é uma coisa até que a gente não para muito para pensar, mas que é importante, né? Desculpa, se eu puder complementar essa questão de surdos iguais, eu acho que é uma discussão interessante porque ela vem de uma discussão identitária, né? Assim como a gente não tem mulheres, que mulheres não são todas iguais, negros não são todos iguais, a gente tem uma condição que pessoas com deficiência não são todas iguais, cegos, baixa visão, a gente tem diferentes condições também. E os surdos, eles são atravessados por várias identidades, né? Como diria o Stuart Hall, por sinal é esse aqui, que é um autor da questão das identidades, né? As identidades elas são fragmentadas. Então, uma pessoa surda, homem, branco, membro da comunidade LGBTQIA+, entendeu? Ele vai ter uma vivência diferente da surdez do que uma mulher índia, surda, que vive a sua identidade surda. E, inclusive, tem, por exemplo, no contexto até linguístico, não só identitário, situações que atravessam ela de forma diferente. Se você pensar numa pessoa mulher índia surda, você tem a questão, ou indígena surda, enfim, né?
Você tem uma questão dela ter que aprender a língua indígena da comunidade dela, você tem a questão dela aprender uma língua de sinais caseira que ela estabeleceu com os familiares dela, você tem a questão dela entrar na escola e ter que aprender português, e ela ainda tem que aprender Libras. Então, assim, é um contexto linguístico muito diferente. Então, pensar em surdos, claramente, é pensar em uma comunidade bastante heterogênea. Com certeza, tô vendo que fica pra... E trazendo, né, você perguntou das outras datas, dia 21 de setembro, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Eu falo que setembro tem muitas cores, e uma delas é azul, por conta da luta da pessoa com deficiência, a luta da comunidade surda. E eu acho que é muito importante a gente trazer essas datas, né, para comemorar, sim, as conquistas do que vieram antes de nós, como ele bem disse, mas também para reforçar, né, para lembrar da população que nós existimos e continuamos resistindo. Eu falo que dia 21 também é dia do início da primavera, daí surgiu o nome do Coletivo Primavera, é tudo em conjunto, tudo pensado, porque a gente fala que a gente quer fazer a primavera da inclusão. Então, é bom a gente lembrar, né? É muito importante o espaço que vocês estão dando aqui pra gente poder falar um pouco sobre isso. Que legal, muito obrigada por compartilhar, então. Que legal. Agora, focado mais para vocês que são alunos aqui da universidade, tem alguma questão quais são os principais desafios que vocês encontram aqui no dia a dia acadêmico? Assim, não necessariamente na UFABC, vocês devem frequentar outros lugares também, estabelecimentos de ensino, mas no meio acadêmico, assim, as principais dificuldades que vocês enfrentam, ou que você conhece de pessoas também que enfrentam, já que você é a presidenta do grupo. Quer começar, Érica, ou eu começo? Começar? Vou tirar melhor. Na verdade, eu não tenho encontrado muita barreira, né? Mas assim, também não é algo natural, né? A gente percebe que muitas das vezes, em interação com o grupo, eu percebo que o grupo quer delegar funções preocupado como que eu que estou no grupo, faço parte do grupo, como que eu vou interagir, por falta de informação, não saber como lidar, entender? Então, assim, às vezes a gente chama um intérprete que ajuda, né, nessa questão, só que muitas das vezes acabamos ficando a dificuldade que eu tinha é quando não tinha intérprete, né? Quando tem intérprete, só quando não tinha intérprete. Eu falo que a barreira que mais impacta são as barreiras atitudinais. Porque eu acredito que sem essa barreira a gente não existiria nenhuma das outras 6, né? Que a gente tem 7 barreiras aí, 7, né? Acho que são 7 barreiras da inclusão, mas a atitudinal é a que mais pesa, porque as pessoas acreditam que nós não deveríamos estar no espaço acadêmico. Na verdade, as pessoas acreditam que a gente não deveria estar em nenhum lugar. E no espaço acadêmico, menos ainda. Então, eu estudo biologia, né? Então, eu no laboratório, o pessoal fala, meu Deus, não, eu já ouvi aqui dentro que o meu lugar não era aqui. O meu lugar não é fazendo biologia em um laboratório. Então, é uma coisa que gera muito impacto e faz com que a gente canse, né, de lutar, canse
de brigar, porque são coisas mínimas. A gente está discutindo o acesso ao ensino superior, o acesso à educação. É o básico, é o mínimo. Então, eu acredito que se as pessoas pudessem perceber a gente como seres capazes de fazer o que a gente quiser, entender a deficiência, entender a surdez, não como uma incapacidade, como um fator limitante, mas como uma diversidade funcional. Então, a gente pode fazer tudo, porém de formas diferentes ou com algumas adequações. Eu acredito que o nosso acesso, a nossa permanência seria muito, muito maior e muito mais qualificado. Então, acho que a maior barreira que eu enfrento, né, e que eu mais recebo as demandas dentro do coletivo Primavera são as barreiras atitudinais por parte aí de todo mundo, dos estudantes, dos professores, dos técnicos administrativos, da universidade, né? Então, assim, são barreiras muito grandes aqui, lá fora, no redor, em todo lugar. Mas a universidade é um ambiente historicamente excludente, né? Então, é algo que é uma luta que é dia a dia e que ainda tem muito para ser conquistado. Em termos de educação, se a gente pensar em educação básica, desde a educação infantil, essas questões ainda permanecem e já existe um trabalho em termos de inclusão aí há décadas e ainda tem, essas barreiras atitudinais ainda são muito fortes. Vocês passaram pela educação básica e com certeza enfrentaram muitas delas. E na universidade é um espaço em que essas discussões são muito mais recentes, né? Então tem muito caminho a ser trilhado nesse sentido. E eu concordo com a Vicky que assim, as barreiras atitudinais são as mais complicadas mesmo, porque se você não muda a atitude, você não consegue todo o resto. Como é que você vai romper as demais barreiras se as pessoas envolvidas não estão querendo romper essas barreiras, né? Você precisa de atitude, né? Então são as primeiras barreiras e as mais difíceis da gente derrubar. Embora barreiras arquitetônicas e com barreiras certeza também de outras ações, elas também acabam sendo um empecilho, né? Por exemplo, ir no banheiro, se não tiver uma acessibilidade que é arquitetônica, muitas pessoas cegas, com baixa visão, com deficiência física, não vão apertar o botão do elevador, que parece uma coisa simples, né? Ter um intérprete de Libras, que não é uma barreira arquitetônica, mas também que é importante. Então, eu acho que essas condições, eu acho que sim, a atitudinal é a mais difícil de ser transposta, mas a gente tem barreiras comunicacionais, informacionais, arquitetônicas, que também precisam ser observadas, enfim. Eric? Você tem um sinal? Posso assinar? Então, eu estava vendo a sua explicação e eu estava lembrando de algo que aconteceu numa escola bilíngue na qual eu estudava no 7º ano. Nessa escola, o professor, na escola bilíngue, o professor ele dava aula direto em Libras, né? Não era necessário um intérprete, então a aula era direto em língua de sinais. E para mim era mais confortável, né? Eu enquanto surdo, porque o professor já dava aula direto na minha língua. Porém, depois que eu me formei, entrei para a universidade e tive uma outra realidade, né? Porque na universidade a aula é em língua portuguesa, com a inclusão da língua de sinais, mas eu percebi que parece que eu tive que fazer um esforço maior, né? Porque antes era confortável para mim, agora eu tive que ir na universidade fazer um esforço maior e comecei a perceber essas barreiras, porque muitas das vezes o professor falava muito rápido, o intérprete tinha que sinalizar rápido, eu ficava nervoso, para mim deixou de ser confortável. Depois, a questão também do grupo, né, me falando que eu não sabia escrever português corretamente, sabe? E isso para mim era incômodo, então eu comecei a ler todo dia, eu comecei a praticar a escrita, porque até então era confortável, mas com toda essa barreira eu tive que ter um esforço maior para ser aceito, né, na universidade. Então eu criei um mapa, eu criei uma estratégia para que eu pudesse assim visualizar e ter um acesso mais eficaz. Então,
com esse mapa eu conseguia entender. Então o professor às vezes ele explicava, então essa foi a estratégia que eu, enquanto aluno, para adquirir esse conhecimento, eu fiz como os demais alunos, né, criei um mapa e até porque assim, na área da biologia não tem muitos sinais específicos, não existe, então a gente tinha que criar um sinal, então a questão da comunicação, combinava com o intérprete e não tem registro, então por causa disso o esforço foi cada vez aumentando mais. Então eu estudava das 7 às 11 e depois eu ficava na universidade até às 2 horas da tarde, pesquisando, estudando sozinho. E agora, né, aqui na UFMC, enquanto bolsista da professora Kate, ela me orientando, tudo, conversando, eu percebo que eu tive uma evolução, né, com ela me ajuda na questão da terminologia, questão dos registros, dos sinais, a minha mente foi abrindo, mas isso já há 4 anos aqui junto, né, com a professora. Então, percebo que agora eu consigo ter uma autonomia maior, né? Agora no mestrado também, isso tem me ajudado bastante, o e-book. Biologia na biogenaria, então o foco da minha área, e agora eu consigo ter um conforto maior, né? Mas foi necessário bastante esforço, né? Porque a cobrança era muito grande sempre, né? Pra gente estudar é difícil. Sim. Parece que sempre as pessoas com deficiência ou surdos, enfim, elas têm que mostrar seu exemplo de superação, sabe? Pra ser respeitada. Então você tem um capacitismo que ele tem que ser o super-herói, assim, sabe? Se ele é cego, ele tem que ter uma visão muito mais apurada, ele tem que render muito mais que os outros. Se a pessoa tem uma surdez, ela tem que se esforçar muito mais, entendeu? Sempre pra não cair no rótulo de coitadinho, não consegue porque ele tem uma deficiência, sendo que dificuldades todos os alunos têm, né? Sim. Então é por isso que a gente abre espaços como esse para trazer essas histórias. Então muito obrigada a vocês por compartilharem, a todos vocês por estarem presentes aqui conosco. A gente teve um pouco de problemas para transmitir essa live ao vivo, por isso que ela não foi ao vivo, mas a gente se esforçou aqui e conseguimos fazer esse nosso bem bolado aqui. Então muito obrigada pela paciência de vocês que estão aqui conosco e pelos inscritos também que não nos abandonam. Muito obrigada e até o próximo vídeo.